O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 3 horas. Boa noite, eu sou a Teresa Freire, são 3 da manhã, hora de atualizar a informação. O Ministro da Educação confirma que vai ser limitado o apoio extra aos alunos do ensino superior mais pobres. Fernando Alexandre recusa, no entanto, estar a recuar, afirma que é um ajuste. Só vai ser atribuído no primeiro ano da licenciatura. O Ministro tinha afirmado que os alunos mais pobres, beneficiários do escalão A do abono de família, que chegassem ao ensino superior, teriam, além da bolsa de estudo, um apoio extra de 1.045€ por ano ao longo de todo o curso, mas agora dá um passo em trás nessa intenção. O não ser atribuído a partir do segundo ano tem a ver com o facto de nós estimamos que cerca de 25% a 26% dos alunos com este modelo vão receber a bolsa máxima. E por isso, como vamos ter mais de 25% dos alunos a receber a bolsa máxima, eu diria que eles estão todos na mesma condição, a partir do segundo ano. Não estão no primeiro, porque apesar de estarem todos elegíveis para a bolsa máxima, há uns que têm ação social escolar escalão 1 e há outros que não têm, e privilegiamos esses porque sabemos que esses têm mais dificuldades para o acesso, mas a partir do momento em que eles estão lá dentro, eles vão receber todos o mesmo incentivo, que é uma bolsa máxima que para a licenciatura são cerca de 7.800€, o que quer dizer que para além da propina são cerca de 720€ por mês. Explicações de Fernando Alexandre, que admite que a medida pode ser reavaliada no próximo ano. Pedro Passos Coelho aplaude as medidas do governo para estancar o que diz ser o excesso de imigrantes, um discurso muito à semelhança do que defende alguma da direita europeia. A Europa está a desplaçar, de facto, com esses movimentos imigratórios que são demasiado intensos. E claro, a gente já sabe, não conseguimos viver sem os imigrantes, mas também não conseguimos viver com a quantidade de imigrantes que não se aculturam, que não se integram, que não estão disponíveis, digamos assim, para se identificarem com aquilo que nós podemos chamar a idealização do nosso destino comum. Pedro Passos Coelho, que protagonizou mais um momento de críticas ao governo, afirma que os políticos postiços são como prostitutos sem caráter. Não sendo verdadeiramente um populista, é melhor apenas parecê-lo para evitar que o verdadeiro lá chegue. Normalmente a história mostra que a coisa não funciona. Porque o que é autêntico e genuíno sempre se manifesta de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço. E então o postiço fica sem nada. Fica sem integridade, fica como um prostituto, sem caráter. É mais uma farpa deixada por Pedro Passos Coelho perante uma assistência onde estava também André Ventura. O líder do Chega e o antigo primeiro-ministro conversaram também sobre o ritmo que deveria ter a atual governação e acabaram por concordar. Era bom, por isso eu disse há pouco, que as coisas ganhassem um pouco mais de ritmo, porque a expectativa é essa que as pessoas têm, não é? Quando fazem escolhas. E as pessoas esperam que esta maioria também, que esta maioria no Parlamento também faça essas mudanças. Pois, eu julgo que sim, pelo menos estão prometidas. A troca de impressões sobre o papel do governo entre Pedro Passos Coelho e André Ventura esta terça-feira, durante a apresentação de um livro em Lisboa. O Chega e o Livro mostram preocupação com a renomeação de Viegas Nunes para a presidência do Ciresp. Já o CDS confia na decisão do Ministro da Administração Interna. No explicador da Tarde Política, esta terça-feira, o deputado João Almeida, do CDS, sublinha que Luís Neves está a par dos detalhes que poderiam pôr em causa o perfil do Major-General. É fundamental saber se, entre o momento em que essas questões aconteceram e o momento em que foram corrigidas, permite avaliar que foram erros e erros corrigidos sem uma repercussão maior ou significativa. Em segundo lugar, saber se o Sr. General conhecia ou não, ou se isto nem sequer chegou a ele, também não sabemos, não é? E portanto, são questões essenciais para saber, e o Sr. Ministro analisou-as, para saber da idoneidade.
Já Luís Paulo Fernandes, do Chega, critica a decisão de Luís Neves, defende que com o verão à porta não pode haver a mínima dúvida da competência de quem gera o Ciresp. Temos denúncias de problemas de ajustes diretos, de alegadamente um compadre. Isto é muito grave. E depois temos, por outro lado, um sistema que não funciona e que este senhor já esteve como principal responsável no passado. Ninguém admite. Ninguém pode admitir que o Sr. Ministro não pode deixar passar mais horas nem mais dias e de certeza que vai encontrar outra escolha. Já bem nos basta o Ciresp não ter redundância, o Ciresp, as antenas locais estão todas no chão porque ainda não foram reparadas depois da tempestade. E agora temos uma pessoa que não tem crédito e não tem crédito principalmente por quem é próximo. Já a co-porta-voz do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, realça a importância de se conhecer o relatório integral da Inspeção-Geral de Finanças antes da audição no Parlamento para dissolver as dúvidas em relação à idoneidade do General Viega Nunes. É uma infraestrutura demasiado importante para ter alguma suspeita, para não haver uma confiança absoluta neste sistema. E, portanto, nesta progressividade de confiança que nós temos de dar ao Ciresp para termos o país preparado para responder a catástrofes, para responder a emergências, para termos a certeza que o Ciresp é redundante, nós precisamos também de confiar nos seus decisores. E, portanto, por isso é que temos com muita preocupação e alarme estas notícias sobre a liderança da Ciresp. Isabel Mendes Lopes, que avança que o LIVRE já apresentou um requerimento ao Ministério da Administração Interna para a disponibilização do relatório integral da Inspeção-Geral das Finanças à auditoria do Ciresp. O mesmo pedido também foi feito esta terça-feira pelo PCP. Paulo Raimundo considera que é importante que os deputados conheçam o relatório, porque talvez podem estar aí alguns elementos que podem ter dado fundamento às decisões tomadas. Admite que o PCP não se opõe aos pedidos de audições parlamentares por parte da IEL e do Chega. O Ministro da Administração Interna rejeita uma teoria do caos sobre a segurança em Portugal. Luís Neves garante que o país continua a ser muito seguro, graças ao trabalho das forças policiais. O Ministro critica quem tenta passar a ideia de que o país está cheio de criminosos, principalmente no que toca aos imigrantes. Durante uma cerimónia de assinatura de protocolos na área da segurança no Conselho de Cascais, o governante voltou a sublinhar que a percepção de insegurança não corresponde à realidade e que o país mudou para melhor nas últimas décadas em matéria de criminalidade. O antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, afasta uma solução a curto prazo para a guerra no Irão. Numa entrevista esta noite no Now, Durão Barroso considera também que a situação no Estreito de Hormuz não vai voltar a ser o que era antes do conflito. A meu ver, é irrealista pensar que agora, como alguns dizem agora, mesmo que se consiga restabelecer o trânsito no Estreito de Hormuz, vai tudo voltar ao que era. Não é verdade, porque a desconfiança está lá, porque os custos, sobretudo os custos em termos de transporte, estão lá, porque do ponto de vista dos mercados financeiros, não vão voltar a olhar para a situação do mesmo modo. Aqueles países vão tentar, a Arábia Saudita, os Emirados, Oman, os outros países todos da região, Bahrein, Kuwait, etc., vão passar a olhar a situação de outra forma e, portanto, mais uma vez, dá-se a situação que eu já aqui pouco referi, que na melhor das hipóteses será uma situação de nem guerra nem paz, na melhor das hipóteses, mas de conflito latente. Durão Barroso, esta noite no canal Now, o antigo presidente da Comissão Europeia, diz que está pessimista em relação ao conflito no Irão. A NASA prevê iniciar ainda este ano a construção de uma base na Lua. Entre setembro e novembro está previsto que seja enviado para a Lua um aterrador não tripulado da Blue Origin para iniciar os alicerces da futura base lunar. Até ao fim deste ano, a Agência Espacial quer realizar ainda mais 2 missões. O administrador da NASA revelou em conferência de imprensa que o Moonbase 1 vai dirigir-se à crista de uma cratera no Polo Sul da Lua. Explica que o objetivo da missão é demonstrar capacidades críticas que reduzam o risco para as missões do sistema de aterragem humana. É a notícia de fecho deste Jornal das 3. A informação volta a ser atualizada às 3h30.